fiscalizar onde vai o dinheiro de cada cidadão que está me escutando, Cristiano. 150 dias cada um que está me escutando paga de impostos somente para o governo federal e estadual. Ou seja, praticamente 5 meses de trabalho só pagando impostos. E a minha missão é deixar com que esse dinheiro seja bem aplicado. Aí que vem as regras de governança que o Brasil não tinha e eu implantei, que é a questão da integridade, da transparência, da avaliação do risco. Eu já escrevi alguns livros sobre o tema, 3 livros sobre o tema, e eu estou trabalhando nos últimos 12, 13 anos somente em cima dessa questão da governança. Cheguei à conclusão que não adianta eleger um presidente, um prefeito, um governador, e é sobre isso que eu vou falar hoje à tarde, para orientar os prefeitos de como montar a governança, se não entrega resultado. Para entregar resultado, Cristiano e Andrei, é necessário ter políticas públicas bem definidas e com os princípios da governança, que são 3 palavras-chave: direcionar, avaliar e monitorar. Alguém direciona, o prefeito, aqui está o nosso vereador, que direciona através da Câmara, o Wagner, ou os vereadores, mas quem está na execução, no caso hoje, é a prefeita Jaqueline. Ela direciona. Os vereadores têm que avaliar e monitorar. Mas se não tiver regras de governança, não adianta avaliar e monitorar. Então eu criei indicadores de governança para toda a nação. Eu vou falar isso hoje na Câmara. E hoje eu consigo saber se o Ministério A, B ou C da Educação, da Saúde, qualquer ministério, vai entregar resultados ou não vai entregar resultados. Porque eu criei indicadores, não sozinho. Eu fui o articulador, fui buscar as melhores práticas do mundo, trouxe e implantei no TCU, baseado no sistema alemão, americano. Eu implantei a governança no Brasil como presidente do tribunal e permanece até hoje. Então, hoje nós temos indicadores de toda a nação. Então, eu vou falar sobre isso, de como um município pode começar uma boa gestão e de como ele pode entregar resultado. Se ele tem regras de governança, eu falei de algumas. Então, Cristiano, a minha visita aqui tem o objetivo de falar sobre o Recupera Rio Grande do Sul. Eu sou relator do Recupera Rio Grande do Sul. Então, um tema que eu vou abordar hoje também é a questão da agricultura. Acabou de chegar um presidente de cooperativa que queria falar comigo, de todas as cooperativas do estado. Me encontrei com ele rapidamente aqui no restaurante. E é o Viana, que é o presidente das cooperativas. Caio Viana. Caio Viana. E ele, sabendo que eu vinha para cá, veio me procurar, porque eu já indiquei alguns caminhos para os agricultores. Lá atrás fui eu que fiz a negociação da securitização. Em 99, eu era fundador e presidente da bancada ruralista e conseguimos aquele prazo de 4 anos de carência, 20 anos de prazo e 40% de rebate, que deu para todo mundo pagar. Estão pagando agora as últimas prestações. Então eu estou sendo procurado porque, como fizemos e articulamos aquela negociação lá atrás e como autor do projeto, eu tive êxito naquele momento. Claro que o momento é outro, a situação é outra, é mais concentrado no Rio Grande do Sul, mas eu vou falar hoje com o Caio e com alguns agricultores que estão me procurando, certamente eu vou falar com os prefeitos, é um tema que eu vou expor na minha palestra hoje à tarde, é a questão da agricultura. Mas, Cristiano, são vários temas, o tema central para mim é a governança, até para evitar situações dramáticas como essa, da seca ou da enchente. Eu tenho uma série de orientações para os prefeitos. Eu saio daqui e vou para Santa Cruz do Sul. Amanhã eu falo Tá na Mesa lá em Santa Cruz do Sul. E na quarta-feira eu falo Tá na Mesa na Federação. Então eu estou andando pelo estado, percorrendo o estado, para, além de cuidar do meu estado, eu cuido do Brasil, é claro, eu viajo por todo o país. E viajo também em nível internacional. Eu presidi todos os tribunais da América Latina quando fui presidente do Tribunal de Contas da União. Hoje nós estamos na presidência mundial do controle. Foi uma articulação que eu fiz quando eu presidi o Tribunal de Contas da União, de nós presidirmos o Sistema Mundial do Controle, são 196 países. Então o tribunal está presidindo esta instituição que é muito importante, que faz o controle onde vai o dinheiro de cada país. Então nossa missão é não deixar o país quebrar. Lá atrás, quando você nomina a questão
Dilma Rousseff, eu não queria que a Dilma Rousseff quebrasse o país. Por isso que eu alertei ela há 3 anos, não faça isso que vai quebrar. Ela não ouviu, infelizmente não ouviu. Nós tivemos uma queda do PIB de 8% em 15, 16 e 17, queda de 8% do PIB, é muito dinheiro. Consequência, o país praticamente quebrou, ficou sem crédito. Aí veio o governo Michel Temer, que organizou um pouco, e veio o governo Bolsonaro, que botou a casa em ordem. E, novamente, nós estamos diante de uma situação difícil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. A situação do Rio Grande do Sul é muito grave. Eu vou dar os números de como é que está a situação do Rio Grande do Sul. Vou dar os números de como é que está a situação do Brasil na minha palestra hoje. Então, a minha missão é não deixar o país quebrar. Eu sou independente, não pertenço a partido, fui eleito, mas já fui deputado. E fui muito bem apoiado aqui. O Cândido me apoiava e vários líderes. Acabou de entrar um líder aqui que me apoiava. Eu era muito bem apoiado aqui pela região. E eu fico muito feliz de estar aqui na rádio Cidade, que eu não tinha dado entrevista ainda. Eu acho que é uma rádio nova aqui, né? 15 anos. 15 anos. Eu faz 20 anos que eu... Todas as matérias, os seus pronunciamentos, eu mando direto já para o diretor e ele expõe na rádio. E o seu nome já é divulgado aí. Tá o Wagner aqui, Wagner. Dá boa tarde aí. Boa tarde aí, Andrei. Boa tarde ao ministro. Também está presente conosco o Alberi, os assessores, o Cláudio e o nosso amigo aí, Cristiano. Então, na realidade, ministro, como eu falei, o Andrade me manda seu pronunciamento lá do Tribunal de Contas e eu já direciono diretamente aí ao diretor da rádio, o Andrei, e ele divulga na nossa Rádio Cidade aí também, né, os seus pronunciamentos lá no Tribunal de Contas. E fico muito grato, ministro, o senhor atendeu o nosso pedido numa ida nossa a Brasília, e para nós é um privilégio. A gente nunca imaginou e quem sabe não vai acontecer isso, eu espero que aconteça, mas dificilmente um ministro do Tribunal de Contas vir ao município de Ibirubá e explanar e ajudar a direcionar principalmente os novos gestores, né, através da MAJA, junto com o presidente hoje, o Michael Kuhn, né, ele teve essa sensibilidade, houve essa parceria, para através dos novos gestores, muitos prefeitos novos entraram agora nessa nova legislação aí, que o senhor vai trazer um grande esclarecimento, principalmente, né, como o senhor já falou, um grande conhecimento do senhor sobre gestão de governança. Então, para nós é um privilégio, na nossa ida a Brasília, onde estava eu, o vereador André e também o vereador Ricardo, né, o senhor atendeu, mostrou todo o tribunal para nós, toda a sua assessoria e o trabalho de excelência que o senhor faz junto com muitos técnicos lá, né, o Cláudio estava presente junto conosco lá, nos atendeu, a gente se sentiu mais que em casa, ministro. O senhor me pegou pelo braço, fez a volta e mostrou como funcionam as coisas lá. Então, o que o senhor tem é uma grande bagagem de conhecimento, que feliz é a pessoa que cerca o senhor e puder absorver um pouquinho desse conhecimento que o senhor adquiriu na carreira política. Obrigado. Um abraço ao Alberi, né? O Alberi também me acompanha em várias caminhadas, né? Estou aqui com o Cláudio Sarian, que é um dos nossos auditores, mais preparado, com vários livros publicados, especialista em licitação. Então, é um prazer. Estou à disposição. Poderia falar de muitos assuntos, mas eu vou deixar vocês à vontade de fazer alguma pergunta, algum questionamento que vocês queiram aprofundar, que possa interessar a comunidade. Eu tive contato com o ministro recentemente em Não Me Toque, na homenagem lá ao Jânio Stefanello. O senhor rapidamente fez um discurso e já estava de saída. Ministro, a política de hoje, do jeito que o país está construído hoje, né, com todos as suas formas, os seus pilares aí, a gente consegue se desenvolver, a gente consegue acreditar, o eleitor, o brasileiro pode confiar que isso vai funcionar? Ou a gente teria que dar um reset nesse sistema e começar algo novo? O país está gastando muito de forma desequilibrada, né? Os gastos estão maiores que a arrecadação. Posso pegar o exemplo da Previdência, né? Que é o tema mais impactante hoje da nação. A Previdência está hoje com um déficit, o ano passado deu 430 bi, ou seja, de tudo que nós pagamos na Previdência, dá um déficit de 430 bi em relação aos que estão vinculados à Previdência. A situação é muito clara.
cabe a nós fazer esse trabalho. Nós somos o perito da nação, conforme a Constituição. Quem faz as perícias e faz as auditorias é o Tribunal de Contas da União. Vou dar os números para vocês. 58,5 milhões de contribuintes que pagam a Previdência e nós temos 34 milhões de aposentados. Mas quando você paga, é um percentual. Quando aposenta, em princípio, é para ser integral. Então está menos que 2 para 1,7. 1,7 paga e 1 está aposentado, recebe. E a conta não vai fechar porque hoje nós viralizou muito um vídeo que eu fiz, dizendo que nós temos que ensinar a pescar e não só dar o peixe. Nós estamos dando peixe para muita gente. Eu não sou contra dar o peixe, eu sou favorável a dar o peixe. Ou seja, dar o Bolsa Família, dar o BPC, tem que ajudar as pessoas, mas tem que ter uma contrapartida. Se não ensina a pescar, você não vai ter capacidade de gerar empregos novamente, porque agora vou dar o outro lado, Bolsa Família. Nós temos 23 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família. Se multiplicar isso por 4, dá próximo de 60 milhões. 60 milhões de pessoas que recebem um tipo de auxílio. Somando tudo isso, digamos, pega a Previdência, pega o Bolsa Família e todos os benefícios, nós estamos gastando de tudo que o país arrecada praticamente 70%. Então só 30% paga para 70% utilizar os recursos. Ou seja, 70% são as despesas do que nós arrecadamos na nação. É como o município aqui de Ibirubá tivesse uma arrecadação e que gastasse 70%, eu conheci a Jaqueline há pouco, né, com as despesas do município. Então, Cristiano, o que acontece, Andrei? O país está praticamente se inviabilizando porque não tem mais gente contribuindo na base da pirâmide. O que é a base da pirâmide? A base da pirâmide são as pessoas que pagam para os outros poder receber. Então, a base da pirâmide que tinha que ser larga embaixo está ficando cada vez menor. Na verdade, a pirâmide em pouco tempo se inverte. Nós vamos ter mais gente velha, aposentado, que gente contribuindo. E é aí que nós temos que ensinar a pescar. As pessoas que estão recebendo Bolsa Família podem receber, devem receber, mas ao mesmo tempo tem que dar uma contrapartida. Por um tempo pode receber, mas não receber o tempo todo. Ela tem que estudar, ela tem que se preparar para ter um emprego, porque tem muita gente que já não quer mais trabalhar, só trabalha de bico. O que é o bico? A pessoa recebe uma série de auxílios, aí ela não contribui, não paga a Previdência, aí aqueles que estão trabalhando e estão pagando, vão um dia se aposentar e não está mais o dinheiro lá. Então, esse escândalo que deu agora do INSS é reflexo um pouco disso, além da ilegalidade de descontarem sem autorização. Foi o Tribunal de Contas da União que descobriu isso, deu um prazo e eles até agora não tomaram providência. A consequência é que a Previdência vai quebrar, não tem como se sustentar se não tem mais gente pagando e só tem gente recebendo. Então o país, isso é um item que eu estou falando. Eu poderia falar outros itens, eu estou citando um porque é o mais recente. E cabe ao Tribunal de Contas mostrar isso, que não tem como sustentar a nação, porque ela está indo para um colapso na Previdência. Eu podia falar do colapso também na infraestrutura, eu posso falar do colapso na educação, posso falar do colapso. O sistema como está, só de dar o peixe e não ensinar a pescar, vai levar o Brasil a um colapso geral na nação brasileira. Essa é uma avaliação preliminar que eu estou fazendo, mas nesse ano, nas contas da República, eu vou mostrar com mais detalhe, porque cada ano a gente faz uma análise das contas da República. A gente dá um parecer se aprova ou não as contas da República brasileira. A situação do Estado também é difícil. Eu vou dar um número só para você entender, Cristiano. A situação do Estado é 7 para 1, ou seja, nós temos uma situação, no caso do governo federal, de 1,7 pagando e 1 aposentado. No caso do Estado, no que concerne a funcionário público, nós temos 10 aposentados e 7 contribuindo. Está faltando 3 para igualar. Então, não tem como o Estado sobreviver há muito tempo.
Hoje o Estado está vivendo um sonho, porque vendeu algumas empresas, como a CE e a Corsan, e parou de pagar o endividamento. Então, parou de pagar o endividamento, o que acontece? Tinha que pagar em torno de 8 bi por ano, de 8 oscila, né? Os valores conforme a taxa de juros. E não está pagando mais a dívida. Então, está sobrando dinheiro para o governo do Estado. Mas se tiver que voltar a pagar, não vai sobrar dinheiro. E aí o Estado também vai... Mas essa dívida não está paga, ministro? Pode até estar em relação à taxa de juros. Eu vou mostrar os números hoje na minha palestra. Na minha palestra eu vou mostrar isso para os prefeitos. O que a classe política defende é que essa dívida do Rio Grande do Sul com a União já foi paga mais do que uma vez? Não, pelo acerto e pelo contrato firmado, não. Não está paga. Tem que pagar. Mas a taxa de juros está fora da realidade. O que tem que estabelecer é uma nova taxa de juros. O que o governo federal fez? Simplesmente estancou, parou de cobrar por causa da enchente. Então a enchente salvou o governador. O Eduardo Leite está salvo por causa que não tem que pagar a taxa de juros. Antes nós tínhamos que fazer empréstimo para pagar os funcionários. Foi vendida a CE e a Corsan. Então a situação do Estado é periclitante, ou seja, por pouco tempo ela consegue manter uma situação de superávit nas contas. Ministro, a venda da Corsan, de alguma forma, chega lá para o Tribunal de Contas analisar isso? Porque muito se fala que a Corsan foi vendida por um valor muito abaixo do que ela realmente vale. Eu não acompanhei porque isso é o Tribunal de Contas do Estado que avalia, não é o Tribunal de Contas da União, é um bem estadual. Nós avaliamos os bens federais, tudo que tem da União, que é federal, cabe ao tribunal. Então, eu não avaliei esse tema. Então, cabe à Assembleia do Estado, deputados estaduais, e o Tribunal de Contas do Estado avaliar a venda da CE e da Corsan. Mas é o que está dando condições hoje de o governo pagar as suas contas e ter um superávit. Cris. Muito bem. Ministro, saiu na sexta-feira uma matéria aí, uma coluna na revista Veja, né? Relatando sobre a possibilidade de uma nova candidatura sua no campo da política partidária em 2026. Isso passa na sua cabeça? No seu horizonte? Eu fui sondado, realmente, o presidente do partido me procurou, alguns meses atrás, para mim avaliar a possibilidade de ser candidato a senador ou governador. Eu não tomei decisão ainda. Eu disse, olha, primeiro eu tenho que avaliar, porque faz 20 anos que eu sou ministro do Tribunal de Contas, claro que eu adquiri uma bagagem, um conhecimento em relação à nação de grande valia para o Estado, e eu não tomei a decisão, mas eu estou avaliando, e como a eleição é só o ano que vem, e tem muito tempo, para ver se eu aceito ou não a disputar o governo do Estado ou o senador. Houve já também procura de alguns outros partidos, além do meu ex-partido, que é o PP. O próprio PL está conversando comigo, o deputado Zucco já me procurou, outros deputados de outros partidos me procuraram, mas eu não tomei decisão. Estou avaliando a situação. Eu não estava aceitando convites para fazer palestra no interior, daí o Wagner me procurou e outras regiões já estão me procurando, porque a situação do Estado é muito difícil, mas a situação do país também é difícil. Eu diria que a situação do Rio Grande do Sul é pior que a do Brasil, mas se o Brasil não melhorar, o Rio Grande do Sul não melhora. O crescimento, eu vou mostrar os números hoje, o crescimento do Brasil está sendo superior ao crescimento do Rio Grande do Sul de 2007 para cá. Eu tenho todos os números de crescimento, né, da economia do Rio Grande do Sul. É inferior ao crescimento do Brasil. Então, claro que tivemos agora a enchente, né? Tivemos as secas, 3 secas. Eu vivo tudo, eu sou produtor rural, sou agricultor. Então, eu conheço a situação. Por isso que estão me procurando. Eu estou mostrando o caminho. O Gedeão esteve comigo, o presidente da Farsul. Também outros sindicatos e cooperativas me procuraram. Estão me procurando para mim orientar de como encontrar uma saída para essa questão da seca, né? E de como nós resolver essa situação. Eu acho que o Estado atrasou muito, eu não quero acusar o governo atual, e não me cabe eu acusar, porque
Eu estou observando, demorou muito encontrar uma solução para a questão da irrigação. Eu estou próximo de Brasília, lá a irrigação é muito mais fácil de conseguir. Evoluiu muito, e o estado do Rio Grande do Sul que tem mais água, mas não faz eu diria, uma boa governança da água. Não aproveita todo o potencial de água que nós temos. É o estado que mais tem água no país, chove mais aqui que outros estados. Como nós também não temos uma boa governança do solo, não trabalhamos bem o nosso solo, nós temos que enriquecer o nosso solo, colocar mais insumos que são importantes, especialmente calcário e outras possibilidades. Agora está se falando em fazer isso, mas passaram 6 anos do atual governo e eu não vi uma política de irrigação. E nós sabemos que o problema mais sério do Rio Grande do Sul é a irrigação. Então, está faltando uma política de proteção do produtor rural. A consequência disso é que o agricultor é um verdadeiro herói, porque ele joga tudo na terra na expectativa de que chova. Pode custar a preparação da terra 2, 3, 4 milhões, ele joga tudo. E depois na expectativa que chove. Se não chover, ele perde os 3, 4 milhões. E com 3 safras que nós tivemos frustradas, praticamente os agricultores perderam todo o seu capital de giro. Por isso que a securitização é uma solução que nós temos que buscar para tentar resolver essa situação. Eu já conversei com o ministro da Fazenda 3 vezes sobre o assunto, independente de estar lideranças comigo. Numa delas o presidente da Farsul foi, o Gideão, que é o presidente de todos os sindicatos. O ministro da Fazenda esteve no meu gabinete, até para resolver um assunto que eu sou relator, que é o chamado pé de meia, que ficou famoso recentemente, que é o pé de meia, que é um dinheiro que está sendo dado para os estudantes, né, se manterem na escola. E quando eu falei do pé de meia com eles, olha, tem uma situação do Rio Grande do Sul que eu quero que o senhor me ajude a resolver. Nós vamos ter uma situação dramática dos produtores em relação a não conseguir pagar as contas. Além da prorrogação, é necessário um prazo maior para que eles consigam se recuperar. Então, conversei com o Haddad. É a 3ª vez que eu já converso com ele e com o seu ministro substituto. O que eu vejo que a curto prazo ainda não tem uma solução, não apareceu uma janela de abertura por parte do governo federal. O mais importante seria a prorrogação, porque está vencendo agora, exatamente nesses prazos está vencendo as dívidas dos agricultores, eles estão descapitalizados. Nós temos que encontrar uma solução para isso. Mas não cabe ao ministro Augusto Nardes tomar a decisão, cabe ao ministro da Fazenda, ao ministro da Agricultura do governo federal. E aí tem que abrir. Eu já mostrei o caminho, onde tem dinheiro possível para isso para o Gedeão. E já falei isso porque a minha missão é cuidar do orçamento da República. A gente sabe que tem taxa de juros diferenciada e que tem dinheiro disponível. Mas essa disponibilidade depende de uma decisão política, Cristiano, porque quem toma a decisão politicamente é o ministro da Fazenda e o governo federal. Tá certo. Eu gostaria que o senhor trouxesse um pouquinho, a gente teve, eu acho que um dos grandes entraves, né? O Wagner foi secretário de governo e de administração na última gestão e sabe disso porque recebeu essa batata quente que foi a mudança aí da questão do processo licitatório, de como funcionam as coisas e tal. A gente que fica do lado de cá dessa cerca, a gente sempre analisa enquanto imprensa, né? Sem ter um olhar muito detalhado sobre como que é aplicado o orçamento e como que as coisas acontecem efetivamente. E a gente percebe que há uma certa burocracia na forma, às vezes, de executar a obra pública, de conseguir fazer com que a entrega, que o senhor fala muito bem, né, sobre essa questão da contrapartida, né? Então, quando a gente paga o imposto, a gente quer que a obra aconteça. Esse é o mínimo que os governos têm que fazer, né? E muitas vezes esse recurso ele se perde nas licitações, né, nas empresas que prometem entregar o ouro quando ganham a licitação e na hora de executar a obra deixam a obra pela metade, não conseguem, aí o município não consegue judicialmente obrigar que essa empresa devolva para o município o recurso ou que possa se fazer um novo processo para contratar outra empresa. A gente percebe hoje que a obra pública ela é um grande entrave para o desenvolvimento, principalmente nos municípios, né, que muitas vezes ficam dependendo de várias questões para poder
executar, e ficam sempre com o Tribunal de Contas ali, né, no cangote, como diz o outro ali, porque qualquer saída fora do esquadro ali acabam sendo penalizados, prefeitos, gestores, enfim, né? Como é que a gente pode, ministro, dentro da sua experiência de tanto tempo como ministro do Tribunal de Contas da União, achar um jeito da gente desburocratizar sem perder a coisa, né, da transparência e da boa aplicação do recurso público, mas que os municípios possam ter um pouquinho mais de autonomia e consigam não só executar as obras, mas cobrar depois das empresas que ganham as licitações alguma forma delas entregarem aquilo que elas prometem quando ganham a licitação lá da obra pública, né? Nós criamos, nesse acordo que eu fiz com todos os tribunais mais importantes do planeta, uma cartilha. E eu vou falar hoje sobre essa cartilha para os prefeitos. São os 10 passos para a boa governança. De como tu consegue dar 10 passos e não ter complexidade na sua gestão. Eu vou mostrar esse caminho hoje para os prefeitos. Eu criei uma rede de governança de voluntários no país. Também criei uma rede de governança climática. Na rede de governança eu tenho 600 voluntários. Nós temos mais de 30 comitês de gente especializada em todas as áreas, com mestrado, com doutorado. E aí a gente escreveu 3 livros. Um eu escrevi com o Cláudio Sarian, que está aqui comigo, sobre governança, o desafio do Brasil. E os 10 passos são muito importantes. Eu vou falar sobre isso hoje à tarde. E lá na minha fala, com os prefeitos e os vereadores. Tá certo. Ministro Augusto Nardes, o judiciário brasileiro está muito caro? O judiciário? O judiciário é um órgão que nós sabemos muito bem, faz um papel muito importante, mas precisa desburocratizar. Os processos são muito lentos. Nós conseguimos agora no tribunal, eu liderei esse movimento de criar secretarias especializadas. Nós temos 1.500 auditores, todos concursados, mais 1.000 funcionários técnicos, 2.500 funcionários, para cuidar de todo o Brasil. São 5.000 e praticamente 700 municípios, todos os estados. Quando vem recurso da União, cabe a nós fiscalizar. E no judiciário eu comecei a implantar a governança. Eu já fiz palestra em 6 estados. Eles estão implantando para desburocratizar e facilitar a vida do cidadão que tem processos. Então, no no Tribunal de Minas Gerais, no Tribunal de São Paulo, no Tribunal de Pernambuco, eu já fiz palestra para eles de como implantar a governança, como tornar mais ágil. Mas tem um fato novo que vai mudar o mundo, e já está mudando o mundo, que é a inteligência artificial. Nós estamos muito avançados em inteligência artificial. O que é a chamada IA, né? Inteligência artificial? É utilizar o que existe de mais avançado em termos de informações e a inteligência artificial fazer o trabalho que faria um auditor ou implantar no município. Já estou começando a orientar a Prefeitura de Porto Alegre para implantar a inteligência artificial. E estamos começando a orientar os municípios para implantar a inteligência artificial. E no judiciário é muito importante implantar a inteligência artificial. O Tribunal de Contas é o melhor hoje no mundo. Nós temos um chat TCU. Nós conseguimos transformar o nosso tribunal, quando eu comecei a fazer aquela mudança de transformar o tribunal a utilizar o que há de mais moderno. Nós temos vários robôs hoje. Todo o nosso trabalho feito hoje, e isso caberia ao judiciário fazer também, é feito por robôs com nome de mulheres. Uma se chama Alice, que cuida e monitora todas as licitações via inteligência artificial, via robô. Outro se chama Mônica, que cuida de todo o monitoramento das concessões de rodovias, ferrovias, aeroporto, de energia, de telefone. Cabe ao tribunal dar a palavra final. Então nós estamos... processos que levavam 8 meses, nós estamos fazendo em 2 meses com a inteligência artificial. Cabe a implantar isso no judiciário. O judiciário ser mais ágil, mais moderno. O Tribunal de Contas se transformou num órgão mais moderno do Tribunal de Contas em relação ao planeta. Hoje nós estamos auditando as Nações Unidas. O Tribunal de Contas conseguiu chegar a um patamar de auditar as Nações Unidas. Estamos com 70 auditores nossos auditando as Nações Unidas. Isso foi um trabalho que a gente começou, que os outros presidentes deram sequência. Então, eu diria, Andrei, que o caminho mais fácil é através
da inteligência artificial para a gente diminuir essa situação burocrática extremamente vagarosa que funciona nos tribunais de justiça. É uma forma de resolver. Mas tem a outra questão que depende muito mais de uma articulação política que cabe ao Congresso Nacional fazer, de fazer o enfrentamento, por exemplo. Cabe ao Senado fazer a fiscalização do Supremo. Cabe ao Senado fazer a fiscalização do TCU. E o Senado tinha que ter uma estrutura melhor para fazer uma fiscalização, para ter uma eficiência, uma bagagem maior dos tribunais em nível superior, que são 6 tribunais que nós temos, né? Nós temos o STF, o Supremo Tribunal Federal, temos o TCU, que é o segundo mais importante, temos o STJ, que é da Justiça, temos o Militar, enfim, temos do Trabalho, são 5, né? Não 6 que eu disse, então são 6 tribunais superiores. Mas o TCU, sem sombra de dúvida, é o mais moderno hoje em nível nacional, e em nível mundial nós estamos com a presidência do Tribunal do TCU na Presidência Mundial do Controle. Ou seja, a sede fica lá na Áustria. Eu tive lá várias vezes, conseguimos articular para nós presidirmos o Sistema Mundial do Controle. Somos o primeiro tribunal do mundo hoje a ter um chat, ou seja, uma inteligência artificial própria nossa. Você, o que tu precisar saber de informação no Tribunal de Contas sobre qualquer processo, tu vai no chat TCU, ele te responde. Não precisa pesquisar mais via papel. O chat te resolve tudo dentro do tribunal. E nós temos que fazer isso no Tribunal de Justiça. Então, estou respondendo. Falta avançar os tribunais de justiça para a inteligência artificial. Ministro, indo aqui, eu sei que o senhor tem que ir para a palestra daqui a pouco mais, né? Quero mandar um abraço para o Caio Viana, que está aqui no estúdio também, da CCGL, está aqui nos bastidores, aqui acompanhando o ministro também, querido Caio Viana. Ministro, a gente, um dos temas que a gente percebeu no último período aí é que o Poder Executivo ele virou refém do Poder Legislativo no que diz respeito ao orçamento, né? O que o governo tinha de possibilidades de executar o orçamento por sua gestão, pelos ministérios, tal, hoje está muito disso vinculado às emendas parlamentares e todo esse imbróglio que foi o orçamento secreto, as emendas PIX e tudo isso que todos nós sabemos aí o que gerou, né? E o TCU analisou 21 processos lá sobre a questão, né, do orçamento secreto lá. E o que a gente percebe é que até hoje a sociedade, e aí nós estamos se colocando no lugar de fala da sociedade, não estamos aqui entrando no mérito se está certo, se não está, né, mas da sociedade em si, saber para onde foi esse recurso, né, quem recebeu, quem foram os deputados beneficiados, né, a que esse recurso estava a serviços. E aí a gente pergunta o que o Tribunal de Contas conseguiu apurar em relação a isso e o que a sociedade teve de resposta até o momento em relação a isso, da questão do chamado orçamento secreto. Quem avocou para si esse assunto foi o Dino, o ministro do Supremo, o Dino que está comandando esse processo. Tem alguns processos abertos lá no TCU, mas eu não sou relator de nenhum deles. O que eu acho em relação às emendas que são feitas por deputados, que tem que sincronizar a decisão via Congresso Nacional com os ministérios. Se não fizer uma sincronização, não fizer uma transversalidade, não fizer um diálogo entre os ministérios e os deputados, nós vamos pulverizar recursos sem objetivar a entrega de bons resultados. Não sei se deu para entender. Deu para entender, Cristiano? Deu. Ou seja, não pode um deputado direcionar para um local se não tem um projeto de interesse maior que tem que ser prioritário. Por exemplo, vai faltar dinheiro para estradas porque o deputado botou para uma outra atividade. Eu acho que tem que haver uma sincronização. Isso eu já falei para o relator anterior, que era lá do Rio de Janeiro. Ele esteve comigo, ministro Nares, o que o senhor me sugere? Vamos dialogar, vamos fazer junto com os ministros e os deputados. Os deputados podem fazer emendas, mas em cima de projetos estratégicos que são mais importantes. O que falta para o país é a estratégia. A nação está sem estratégia. Se pulveriza recurso em tudo que é canto e não se entrega resultado. Aí a gente fica dando tiro para tudo que é lado e não entrega. E o Estado também está sem estratégia. Eu vejo
a situação do Rio Grande do Sul, há muito tempo nós estamos sem estratégia. O Rio Grande do Sul perdeu o protagonismo em nível nacional. Nós somos um estado periférico, já não somos mais um estado como éramos anteriormente. Falta uma capacidade organizacional dos últimos governadores, nós que não temos uma estratégia para onde vai o estado. O estado gaúcho tem que ter uma estratégia bem definida. Por exemplo, ferrovias, está faltando ferrovias para nós. O custo está muito mais alto para a competitividade do agricultor nosso, porque não consegue. Está faltando hidrovias, nós temos condições de fazer mais hidrovias no estado. Agora, com a enchente, o Porto de Estrela está parado, que baixaria o custo para nós poder transportar via água. A estrada está pronta, é só, a estrada que eu digo, é o leito do rio, está pronto, é só desassorear e fazer o transporte para baixar a competitividade. Então está faltando estratégia em alguns setores do Rio Grande do Sul. Na parte da inovação, o Estado não avançou. Na parte da tecnologia, quando eu fui deputado estadual, lá nos anos 87, 88, eu fui constituinte. Eu tinha morado no Japão. Aí eu vim com a ideia de tentar botar 3% para implantar inovação no Rio Grande do Sul. Porque eu tinha visto lá no Japão, onde que eu morei um tempo, que eles conseguiram transformar o Japão numa potência por causa da robotização. Mas nós até hoje não investimos na inovação, o Estado não investiu. O Brasil é uma vergonha. O Brasil retrocedeu, o Rio Grande do Sul avançou em algumas áreas, mas pode avançar muito mais, especialmente na tecnologia da informação, na inovação. Tá certo. Andrei? Tá legal, né? Só para finalizar aqui, ministro, a gente está no portal tcu.gov, né? Na aba notícias aqui. TCU concluiu consulta pública sobre pontes federais. É verdade. 485 contribuições aqui. 314 foram mal avaliadas das 365 pontes indicadas, né? Então a gente está falhando até em construir ponte, né? É verdade, e na manutenção. Aí vem a palavra-chave da governança. Por isso que eu digo que governança, para as pessoas entenderem por que o ministro Nardo só fala em governança. Porque não tem monitoramento das obras públicas, das pontes. Há pouco tempo caiu uma ponte. Não tem monitoramento, é monitorar o tempo todo. Então a palavra-chave da nação é melhoria da gestão. O que é gestão? É uma boa governança. A gestão está um pouco abaixo da governança, mas ela está intrinsecamente ligada. Tem que ter transversalidade. Uma coisa tem que sincronizar com a outra. Não adianta fazer obra e depois não fazer a manutenção, não fazer o monitoramento. Como é que o cidadão comum, né, o nosso ouvinte aí, a dona de casa, o pedreiro, o pessoal que está indo para o trabalho agora, como é que eles podem participar do TCU? Nós estamos abrindo o TCU. Hoje nós temos um programa tcu.gov.br, né? É isso, né, Cláudio? É tcu.gov.br, que a pessoa pode fazer denúncias, tem lá uma ouvidoria. Mas não adianta somente o cidadão fazer denúncia. Nós temos que ter indicadores de toda a administração pública. Eu consegui implantar em 387 instituições, nas universidades, nas estatais. Chega um ministro que vai me visitar lá para ver a situação dele no Tribunal de Contas, eu mostro para ele onde que ele está errando. Olha, o senhor tem que melhorar a governança de pessoas. Suas pessoas não estão bem treinadas. Imagina na saúde as pessoas não bem treinadas. A falta de médico, a falta de enfermeiros. Aí vamos para a educação. A governança de educação de pessoas. As pessoas estão bem preparadas para ensinar os alunos. É outro exemplo. Governança de tecnologia da informação. Se não tem uma boa tecnologia da informação, não monitora o que está fazendo a prefeita Jaqueline aqui. Hoje eu vou deixar para ela um livro de governança e de como implantar a governança aqui no município de Birubá. Porque Birubá cresceu muito. Eu conheço Birubá desde que começou as suas atividades na área agrícola. Eu conheci a Stara nascendo, eu conheci a Vence Tudo nascendo. Ajudei essas empresas, porque eu fui o relator e consegui implantar o Moderfrota, isso lá nos anos 90. O Moderfrota salvou os agricultores, porque tiveram 10 anos de prazo e tiveram condições de comprar com a taxa de juros limitada. A Vence Tudo, a Stara e todas essas grandes empresas aqui da região conseguiram crescer por causa do Moderfrota. Eu trouxe o Pratini de Moraes, que era o ministro na época, para a região.
Fomos lá na SLC, visitamos várias empresas. Nós temos que conseguir uma taxa de juros baixa para o pessoal poder comprar. E isso revolucionou, a securitização revolucionou, porque nós conseguimos prazo de 20 anos de prazo e 4 anos de carência. 4 anos depois você vai pagar. 20 anos de prazo e 40% de rebate. Fui eu que fiz esse projeto. Então, nós temos condições de trabalhar algumas questões estrategicamente. A minha fala hoje na palestra, eu vou botar. Eu tenho feito muita fala para empresários também e para agricultores também. Para estar. Eu vou falar com o Caio agora, que estou saindo aqui, vou falar com o Caio, que é o presidente de todas as cooperativas do Estado. E a minha missão é tentar orientar, mas quem toma a decisão não sou eu. É o governante, é o ministro, é o presidente da República, é o governador. Eu fiquei com ele 1h30, há 6, 7 anos atrás, dando uma série de orientações para ele, qual é o caminho que ele devia seguir. Algumas coisas ele acertou, outras coisas não acertou, mas ele teve essa situação da enchente que praticamente deu um prazo e uma condição para ele poder sobreviver à situação dificílima do estado do Rio Grande do Sul. Wagner, obrigado mais uma vez aí por fazer a ponte. Essa ponte foi bem construída, viu? Parabéns. Eu que agradeço, né, Cristiano? Agradeço aí, né, o ministro, né? A gente gosta de ouvir, né? Ele fala com propriedade e com conhecimento. Perde a pessoa que não está perto dele. Se pudéssemos ficar perto dele, o cara é muito número, muitas informações. Como você diz, é um Google, né, ambulante, né, o ministro. Então, para nós isso aí para mim eu me sinto muito grato, ministro, por o senhor dar essa oportunidade de trazer para a nossa região aqui do Alto Jacuí, né? Com certeza já quando ficaram sabendo, um monte de produtores já começaram a entrar em contato, alguns presidentes de sindicato se movimentando, alguns agricultores, né? Alguns prefeitos vão estar aqui, toda essa parceria com a Marge, então vai estar todo o grupo da Marge, a Associação dos Prefeitos do nossa região do Alto Jacuí vão estar presentes, e só tem a ganhar quem lhe ouvir. Essa experiência que o senhor está trazendo para nós aí, pode ter certeza que isso aqui vai ter um benefício gigante para a nossa comunidade. E agradecer, né, Andrei e o Cristiano, sempre prontamente nos atendendo, com certeza isso aí nos motiva a continuar fazendo diferença. Obrigado, Cláudio, nos atendeu muito bem, mandar um abraço, né? O Andrade, que tem nos cuidado, né? Quando a gente vai lá no tribunal, a gente fala diariamente quase com o Andrade, seu assessor lá, seu chefe de gabinete, é uma benção. Mas esse canal de benção através do Binho Nardes, né? Ele disse, Wagner, eu tenho contato com o ministro, capaz. E eles se reunimos, já ligamos para o ministro, já conseguimos falar com o Andrade lá, né? E tivemos essa ponte aí, e o Binho teve grande participação, né? O Binho é um cara jovem, um cara atuante, né? No município de Cruz Alta, ele nos atendeu e trouxe essa demanda. E esse privilégio de ter no município de Birubá um ministro do Tribunal de Contas da União, onde que venha ajudar nossos gestores, nossos prefeitos aí, como os passos de governança, esses 10 passos de governança, e só tem a agregar a nossa comunidade e região, né, ministro? Obrigado, eu agradeço a todos, Andrei, Cristiano, ao Wagner e aos amigos de Ibirubá. Eu agradeço muito, eu sempre fui muito bem votado aqui, procurei corresponder durante todos os meus mandatos, né? Foram 6 mandatos que eu tive. A última eleição fui muito bem votado, quase 150 mil votos, mas fui sondado para ser candidato numa eleição dificílima, eram 10 candidatos a ministro, são pouquíssimos que conseguem chegar à posição de ministro do Tribunal de Contas da União, e eu ganhei a eleição, ficaram 4 na reta final, fui o mais votado e fui eleito em 2005. Então, estou desde 2005, faço 20 anos esse ano de ministro, André, então a satisfação é estar aqui com vocês e com toda a comunidade regional. Tá certo. Muito obrigado, ministro João Augusto Nardes, né, pela presença aqui na Rádio Cidade. A gente tem muito orgulho, Wagner, disso, porque nós somos uma rádio comunitária, né? E a partir da nossa dinâmica aqui que a gente estabeleceu no nosso jornalismo, hoje a gente é referência na região, mesmo tendo ideia, né, de que é uma rádio comunitária, mas todo mundo está sempre ligado na Rádio Cidade aqui. Obrigado ao ministro, uma ótima palestra, vamos estar lá fazendo a cobertura. E quem nos acompanhou através das nossas plataformas sociais, muito obrigado aí, através do Facebook e também do canal do